Olá, pessoal! Estamos aqui diretamente dos estúdios do Jornal Expresso e hoje eu estou recebendo aqui a Sônia Mara Ferreira de Araújo. Tudo bem, Sônia? Tudo bem. Você é assistente social e outras coisas mais que você vai falar aí pra mim, né? Isso. E é a esposa do meu amigo Zé do Jipe, Isso mesmo. conhecido por Zé do Jipe, né? É. Ninguém acho que conhece ele pelo nome completo. Não, falou José Roberto, ninguém sabe. Ninguém sabe. Zé do Jipe conhece. Conhece, na hora. Então tá bom. Ó, Sônia, você fez um trabalho muito legal, que tem um projeto aí, que é o projeto Reunir, Prosear, Tecer, Faz Bem, certo? Mas antes da gente bater um papo sobre esse projeto, eu peço licença para você para que eu possa fazer aqui os nossos anúncios, né? E em seguida a gente vai bater um papo sobre o que levou você a iniciar esse projeto e outras coisinhas mais, tá bom? Fique à vontade. Muito bem, vamos lá, meu amigo Luizão, né? Não é Luizinha, é Luizão, né? É Luizão. Então, Luizão, vamos lá falar do Bruno do Cimento? É o Bruno do Cimento. Se você quer construir ou reformar, procure o Bruno do Cimento. O Bruno do Cimento tem todos os materiais básicos para a sua construção. Cimento, cal, argamassas e tudo o que você precisa para a sua reforma ou construção e ainda com os melhores preços da região. A matriz do Bruno do Cimento, gente, fica na Avenida Santos Dumont, aqui em Capão Bonito, onde funcionava antigamente o depósito de bebida Antártica. E o Bruno do Cimento tem filiais em Botucatu e Ponta Grossa. Olha o Bruno do Cimento levando o nome de Capão Bonito para todo o estado e também para o vizinho estado do Paraná. Faça seus pedidos pelo WhatsApp 15997398857 e compre você também produtos da marca Votorantim para a sua reforma ou construção. Muito bem, falamos do Bruno do Cimento, agora nós vamos falar do café da manhã do Hotel Baguaçu, né? Você que quer, ó, é importante você saber que o café da manhã do Hotel Baguaçu está aberto ao público, não é somente para hóspedes. Você pode ir lá, falar lá na recepção do hotel, quero tomar um café aqui no Hotel Baguaçu e você pode aproveitar desse delicioso café da manhã do Hotel Baguaçu. Faça as suas reservas pelo 998072845. Reserve, leve lá a sua esposa, a sua mãe, sua tia e faça um agrado lá para tomar esse café da manhã do Hotel Baguaçu. Muito bem, além do Hotel Baguaçu, agora nós temos aqui a nossa parceira Ana Lab, que tem 2 unidades aqui na nossa cidade de Capão Bonito, laboratório de análises clínicas. A Ana Lab tem uma unidade na região central, na rua Silva Jardim, e outra na Vila Aparecida. E a Ana Lab tem uma coisa interessante, ela colhe os exames na sua casa, se você precisar, fala lá com o pessoal da Ana Lab para poder fazer a coleta de seu exame em sua casa. Muito bem, fizemos o nosso agradecimento aos nossos parceiros, lembrar que essa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook do Jornal Expresso e pelo nosso canal no YouTube, que é @Jornal O Expresso CB, porque é de Capão Bonito, tem mais de um Jornal Expresso, né? Então, @Jornal Expresso CB, você pode acompanhar pelo YouTube também, viu, Sônia? Ah, que bom. Vai dar para acompanhar nosso bate-papo Sim. pelo YouTube. Muito bem, Sônia, conta um pouco da sua história, porque você, além de assistente social, você teve muito outro tipo de atividade, né? Sim. Nessa vida aí, né? Sim. Conta um pouco para nós, para depois a gente entrar nesse bate-papo aqui do Reunir, Prosear e Tecer, que faz bem. Faz bem. Eu sou da área do comércio. Certo. Sou uma vendedora. Sempre falava, né? Você só não vende o marido e os filhos, porque de resto. Os filhos com certeza não, é o marido que tome cuidado se abusar muito. É ele que tome cuidado. Então. Mas o serviço dele você vende, né? Vendo, o serviço dele eu vendo. Porque o Zé, para quem não sabe, ele é um amante do turismo, da natureza aqui, né? Sim. E mecânico 1000 utilidades também, Sim, né? Também. Então, eu sempre estive na área do comércio, trabalhei como vendedora, né? Aprendi muito numa relojaria aqui da cidade que eu trabalhei durante muitos anos, com vendas externas. Certo. Tive minha loja, né? Mas eu não gosto de ficar parada. Entendi. Num lugar eu não gosto assim muito de monotonia. Certo. E a loja você fica fechadinho. Né? Certo. Meus filhos, ninguém teve interesse. Minha filha sempre gostou muito de estudar, né?
Sim. Então, ela sempre, né, almejou uma formação e seguir carreira. Hoje ela está formada. Sim. E então eu passei a loja para minha irmã, porque hoje certo. ela deu continuidade ao trabalho, né? Muito bem. Sim. E aí, nesse tempo, eu sempre estudei, fiz muito curso, sempre fazia curso, né? Certo. Aí meu marido até fala, como que você conseguia tempo para tanto diploma? Eu falei, eu nunca fiquei parado, né? Sim. Sempre tinha quem me ajudava, tinha funcionária, né? Então Sim. eu sempre estive ativa. Sempre gostei muito de aprender, fui acumulando muito conhecimento, né? Uhum. Então, conheço muitas pessoas, porque a gente trabalhou quando nós casamos, né? O Zé trabalhava com leite. Sim. Entregava leite na cidade, então a gente conhece Capão Bonito de ponta a ponta. Sim. Né? E muitas famílias, né? Muitas pessoas. Certo. Então, esse tipo de conhecimento ele vai trazendo muitas oportunidades também, né? O relacionamento com as pessoas acaba dando oportunidades. Sim, né? traz muita oportunidade. Então, aí fui, estudei, trabalhei um pouco como assistente social também. Sim. Confesso que um pouco frustrante para mim, Sim. porque a gente segue regras, né? Sim. Você trabalha ou em associações, em entidades, poder público, e tudo tem muita regra. As coisas são muito fechadas, precisa ser. Sim. Né? Tem que ter um regramento muito rígido, mas muitas vezes é rígido demais. Demais, né? Tá. Engessante, né? Muito. Acaba engessando, né? E eu já tenho bastante dificuldade com isso. Sim. Porque eu sou muito ativa, eu gosto que eu tenho uma ideia, eu preciso pôr em prática. Sim. Né? É da noite para o dia, é na hora. Né? Eu sou muito imediatista, mas eu consigo pensar a curto, médio e longo prazo. Certo. Né? Como as coisas vão acontecendo. Então, trabalhei também no poder público, Sim. né? Na área do turismo. Do turismo. Né? Você foi diretora de turismo, né? De Ribeirão Grande, isso? Trabalhei lá durante 4 anos. Foi quando a nossa vida teve uma guinada, né? Na época Sim. eu estava estudando de novo, me aperfeiçoando nessa área. Uhum. Eu também sou pós-graduada em gestão pública, né? Pela Certo. Federal do Paraná. Tá. Então, eu consegui aí desenvolver um bom trabalho na época, né? O que foi esperado do cargo Sim. que eu tinha, né? Então, a Sim. gente conseguiu as conquistas e, nesse tempo, né? A nossa vida teve uma reviravolta bem grande. Né? Sim. Que foi o acidente do nosso segundo filho. Certo. Né? Sofreu um acidente, né? Sofreu um traumatismo craniano, né? Isso, um traumatismo craniano encefálico gravíssimo. Sim. Né? Ele não tinha expectativas. Sim. Né? Então, A expectativa que tinha dele era de ficar na cama. na cama. Se sobrevivesse, sim, na cama. na cama. Certo. Então, a gente, né, lutou muito na época. Eu continuei trabalhando por um período, Sim. ainda de alguns meses, porque ele, né, ficou na cama, Sim. com sonda, com todas, né, as dificuldades que ele tinha, e eu tinha um compromisso. Eu sou muito comprometida com aquilo que eu me disponho a fazer. Sim. Né? Então, eu tinha um compromisso que eu precisava honrar, né, enquanto eu conseguisse. Né? Sim. Tive também muita facilidade, porque meus amigos e os meus chefes na época me permitiram ficar em casa, trabalhar Sim. em casa. Né? Sim. Então, eu conseguia cumprir meu papel de mãe, que quando esse acidente aconteceu, a princípio a gente achava assim que em 3 meses ele está bem, 3 meses ele tem a vida normal, então a gente contrata as cuidadoras e a vida segue. Sim. E não é assim. Não, então assim... Quantos anos já faz o acidente? 6? Agora em agosto vão fazer 6 anos. Agosto vai fazer 6 anos. Ele tinha quantos anos? 24 na época. 24. Agora ele está com 30 anos. Com 30 anos, né? Mas você está falando aqui, ele teve um acidente que o diagnóstico pós-acidente era vegetativo. Vegetativo. Certo? Isso. E houve uma evolução muito grande, mas não em 3 meses. Não. Mas foi muito mais, né? Muito mais. Essa evolução, ela continua Sim. acontecendo, né? Ele ficou 8 meses sem falar, né? Sim. Ele ficou com sonda nasal. Sim. Então, foi um processo muito difícil, porque o médico, ele é mais... Não sei dizer a palavra, né? Ele tem, assim, uma mente mais fechada, né? Ele segue um padrão de trabalho ali e ele não consegue, muitas vezes, ter... São procedimentos, né? Do histórico médico, né? E o estilo, né? Tem que ser frio, o procedimento é esse, os relatos existem, são esses. Isso. Né? Então,
Eu sempre fui a contramão de Sim. tudo isso. Sim. Né? O meu marido sempre apoiou, a gente sempre conversou, tomou as decisões juntos, né? Sim. Sempre muito conversado com os irmãos também. Né? Sim. E então, de tirar a medicação, assim, não falo por conta, porque eu conversava com os médicos e dizia o que ia fazer. Sim. Porque tinha uma pessoa que cuidou dele na época para a gente tirar ele do hospital. Ele precisava fazer 5 fisioterapias na casa, não tinha como Sim. tirar ele de casa, e 5 fono. Sim. Né? Então a doutora falava para mim, Sônia, nunca aceite o que o médico fala para você, porque ele faz um recorte de 5, 20 minutos que ele está com você, Sim. com vocês. E quem conhece a realidade são vocês que passam 24 24 horas. Né? Então, Sim. E aí nesse tempo, né, eu trabalhei num projeto também, Sim. do Roteiro do Milho. Sim. Né? Então eu trabalhava Sim. com uma pesquisadora, a Cristina, e na época a gente estava mudando, né, encerrando um projeto para começar outro, Sim. que era o trabalho com as medicinais. Sim, sim. Então, com plantas, essas coisas assim, que você ainda desenvolve, né? Desenvolvo, porque isso veio ajudar na situação do Augusto também. Certo. Né? Então, aconteceu o início, a implantação do projeto lá, mas eu não participei. Sim. Porque eu estava com ele no hospital e toda Sim. a situação. Sim. Aí depois um dia a gente foi fechar, né, esse projeto, já fazia alguns meses do acontecido do Augusto. E aí eu fui na casa dela e quando eu cheguei lá, assim, aquilo me abraçou. Né? Sim. Eu cheguei, eu não conseguia conversar, não conseguia trabalhar. Sim. Porque aquelas plantas me receberam. Sim. Tinha borboleta, tinha abelha, tinha tudo. Era de manhã, fui tomar Sim. um café da manhã com Sim. ela. E aí eu só falava para ela, eu vou em casa buscar o Zé, porque é isso que eu quero. É isso Quero que fazer isso. Eu quero fazer isso. Porque Certo. desde que eu casei, eu sempre morei no sítio, mas Sim. eu nunca trabalhei no sítio. Eu sempre trabalhei fora. Fora. do sítio. Você morava no sítio, mas não Isso. trabalhava ali no dia. Ele Não, falou, eu quero nunca- mexer com isso aí. Nunca tive, então. E ajudou muito o Augusto. Sim. Né? Ajudou muito ele. E aí sempre tinha relato das pessoas, dos vizinhos. Porque hoje você trabalha com plantas medicinais, com o que mais de plantas Hoje, ali? então, hoje eu sou terapeuta, Sim. né? Eu trabalho com desidratação, eu cultivo, Sim. né, as ervas junto com meu marido. Sim. A gente tem uma plantação agroecológica, Certo. né? Então a gente tem loja na Shopee há Certo. 4 anos e aí Você desidrata e vende para as pessoas no Brasil inteiro. no Brasil inteiro. Tá. Então eu conheço as pessoas através de cursos que eu faço, Certo. então eu tenho muitos professores que indicam, né? Então Certo. o meu trabalho ele é bem constante, né? Uhum. Aqui na cidade é bem pouco conhecido. Sim. Né, porque eu não tenho muito tempo de participar de feiras, de Sim, trabalhar de divulgar. aqui. Mesmo porque se eu divulgo muito, eu também não consigo... As plantas suas têm um efeito fitoterápico. Isso. Isso. Todas Isso. são medicinais. Todas são medicinais, Todas. certo? Uhum. Você conseguiu usar parte dessas plantas para o seu menino? Sim, totalmente. Porque É. ele não conhecia a cor, Sim. ele não falava, Sim. ele não sentia cheiro, porque ele perdeu tudo. Sim, sim, né? sim. Ele perdeu tudo. Ele, na realidade, aqui, para a gente explicar, o acidente dele afetou. E eu acho que ele está reaprendendo tudo. Tudo, né? tudo. Até acho que falar foi isso também, Foi né? isso também. Reaprendendo tudo, né? Então eu usei as plantas para ele começar a mexer, a movimentar as mãos, a pegar, Sim. a sentir texturas, cores. Ele aprendeu a falar as cores com as plantas, a sentir os cheiros, né? A começar a despertar o sentido, sentir o aroma, né? O sabor, a vontade de comer. Porque, por exemplo, ele não sabia o que era batatinha. Sei. Né? Uma pessoa de 24 anos, né? E de repente ele apagou tudo, né? Tudo. Tá começando do zero, como se fosse se estivesse alfabetizando uma criança, ensinando as coisas para a criança. Né? Então as plantas fizeram parte e no decorrer disso, né, eu comecei a entender que eu cresci numa rua de benzedeiras, de curadeiras, né? Meus Sim. avós eram raizeiros, Sim, né? sim, sim. Minha bisavó era índia. Sim. E aí foi, né? Então nesse processo tudo eu comecei a sentir a necessidade de falar, de conversar sobre toda essa bagagem, de ser cuidadora, de cuidar, né, que uma cama faz diferença, um colchão muda a vida de um paciente, né? Meu filho nunca teve escara. Então eu chegava nos consultórios médicos, a primeira coisa que eles perguntavam, e a escara, aonde é? Nunca teve. Nunca teve, né? Então eu tive a necessidade. Nunca teve um machucado, nada. Não. Então isso é importante. Quer dizer, o cuidado que você tinha, né? Todo cuidado e sempre com as plantas, né? Então Sim. aí a calêndula protegia a pele dele, cuidava Sim. da pele dele. Você usava uma planta para. Isso. Qual que é a planta? Calêndula. Calêndula.
Certo. Né? Então, Entendi. tudo tinha, né, um significado, um porquê no cuidado dele, né? Entendi. Cheiros, eu não podia que ele tomasse, né, fitoterápico, então era cheiro, né, através de cheiros, então, né, os aromas, né? E esses conhecimentos dos benefícios que cada planta, traz, como é que você foi conhecendo, sabendo disso aí? Por informações de pessoas mais velhas? Porque você falou que você foi criada numa rua onde tinha... E isso era uma coisa muito normal antigamente, hoje menos, mas esse conhecimento sobre as plantas, como é que você foi adquirindo isso? Cursos. Você foi fazendo cursos? Muitos cursos, certo. Porque aí eu precisava aprender. As plantas, elas se desenvolvem muito rápido. Certo. Né? Então, é até interessante, porque a gente cultivou em 3 meses, eu tinha muita planta. O que eu ia fazer com aquilo? Né? E aí a internet, eu falo que eu não saio do celular porque eu estou vendendo, eu estou trabalhando. Sim. E aí eu conheci uma professora, certo. Né, onde eu aprendi a fazer os incensos, né, os bastões de ervas. E o meu primeiro produto que eu vendi foi um massinho de lavanda, né? Então eu fiz um buquezinho com 50 flores a R$10, eu saía lá do sítio para vir entregar. Para mim era uma felicidade, porque não era pelo dinheiro. Sim. Né? Mas era o primeiro produto vendido, né? Primeiro produto vendido, porque daí eu saía de casa, eu conversava, eu interagia, porque a minha situação dentro de casa não era fácil. Entendi. Né? Nem para mim, nem para o meu esposo, né? Então a gente teve que se adaptar toda a nossa vida, conseguir conciliar os filhos, a filha morando fora, estudando, manter a casa, custos, tudo muito caro, tudo muito difícil. Saúde nesse país é muito caro, né? É muito caro. Então, me deparei com muitas situações de famílias que, nossa, eu nunca reclamei e não posso reclamar, porque a gente teve apoio de amigos, de família, né? Tudo. Então, e tudo isso começou a acumular e eu falei, não, eu preciso pôr isso para fora de alguma forma. Né? E aí surgiu o projeto. Certo. Né? E aí entra o reunir, prosear, tecer, faz bem. Né? Tá. Como é que foi a ideia da criação desse projeto e por que reunir, prosear e tecer? Porque quando eu saía, eu me reunia, né, eu me sentia bem. Certo. Como eu sou também, né, minhas avós, tias, todo mundo sempre trabalhou com artes manuais. Sim. E eu aprendi desde os 7 anos. Sim. Você tem habilidade para artesã. Isso, com vizinhas. Então, eu entendia que isso acalmava a mente. Entendi. Né? Então, e o prosear? O que é o prosear? Né? O prosear é você trocar ideias, informação, conhecimento. Temas diversos. Temas diversos, né? E o que isso traz pra gente? Bem-estar. Bem-estar. Além de conhecimento, né? Além do conhecimento. Então, aí surgiu essa ideia de reunir, né? E com mulheres rurais, porque eu sou uma mulher rural. Certo. Né? É um clube da Luluzinha, então. Luluzinha, certo. Então é de mulheres. De mulheres, só certo. mulheres. Só mulheres. Só mulheres. E você faz nas comunidades do Ferreira dos Matos, que é o Santa Gertrudes, e do bairro Baguaçu, certo? Isso. Você já fez reuniões lá nesses dois bairros? Nesses 2 bairros, né? Então a gente se reúne, nós temos um acordo que o que é conversado e falado dentro dessas reuniões ficam lá, não sai, não se comenta, porque é um local de segurança onde a gente pode falar de qualquer assunto, né? Para mim foi muito curativo, porque eu também falei de muitas coisas, né? Que aconteceu ao longo desse tempo que a gente não fala, né? Sim. Você muitas vezes você precisa, né? Opinião de uma pessoa de fora, né? Então a gente brinca, faz algumas atividades onde fica descontraído, sorri, sabe? Esquece das questões lá fora. Né? Certo. Então, eu levo ervas, a gente prepara os chás, né? Eu passo o meu conhecimento para elas e elas passam o conhecimento para mim. Faixa etária dessas mulheres aí, então, a faixa etária dessas mulheres é de 40 a 60 anos. Mas se entrar uma de 15, 20, não tem problema, tá aberto. É o que a gente pretende trazer. Certo. Né? E se aparecer uma de 90 também não tem problema. Nossa, aí é melhor ainda, porque tem muito conhecimento. É muito conhecimento. Muito conhecimento. Então, são mulheres que já não trabalham mais. Certo. Né? Não posso dizer que dona de casa. Sim. Porque elas têm alguma atividade, cuidam de netos, né?
mas não tem aquela vida ativa fora. Sim. E sente falta. Sim. Sente falta. Então... Muitas vezes se aposentou, aí ficou só no lar ali, aí cuida de netos, essas coisas, mas falta a interação. Falta a interação. A interação. Né? Essa socialização, diferente de estar reunido com a família, diferente de ir na igreja. Né? Sim. Então, de estar um momento ali entre mulheres mesmo. Sim, né? sim, sim. Um espaço de apoio, de acolhimento. São mulheres também que tiveram traumas, né? Perderam filhos, né? Tiveram situações também difíceis, né? E muitas vezes quer compartilhar isso com uma pessoa que não seja da família. Isso. Porque muitas vezes a pessoa da família passou pelo mesmo trauma, talvez não saiba, né? Acho que até você não sei se... porque quem vê de fora não entende, né? Sim. Só entende a situação o cuidador que vive a situação. Vivencia. Mesmo eu com meu esposo, assim, ele fala assim pra mim, você mima demais. Daí quando eu vou ver quem que tá mimando, é ele. Entendi. Porque a gente não se enxerga nesse papel. Entendi. Né? Então a gente se perde. Entendi. Né? Então, aí acaba tendo essa questão assim, faz muito, mas pode deixar, pode isso, pode aquilo. Né? Tem gente que acha que eu posso deixar o meu filho sozinho em casa. Né? O nosso filho não fica sozinho em casa. Entendi. Porque se ele acender um fogão lá, ele não vai lembrar de apagar. Entendi. Por mais que ele esteja muito bem. Mas ele melhorou muito. Muito, mas ele tem as questões dele. Né? Então, quando a gente se reúne, é para ter esse tipo de conversa, esse tipo de apoio. Né? Lembramos bem, seu filho vai fazer 6 anos do acidente. Isso. Você praticamente está falando que zerou todo o conhecimento dele. Ele reaprendeu tudo. É como se tivesse uma criança de 6 anos. É isso. Né? Porque as experiências acumuladas dele são de uma criança de 6 anos. São 6 anos. Né? Só que já com o cérebro desenvolvido, com todo o físico desenvolvido. Né? Uma criança ela vai desenvolvendo do 0 ao 6 de forma diferente de um adulto que teve um acidente. Né? Porque aí ele tem uma vida até os 24 anos, que ele lembra, ele sabe tudo, mas a nova vida dele tem coisas que ele não consegue guardar e ele não consegue agir, pôr em prática muita coisa. Né? Agora, então, essas reuniões, elas são feitas sem data marcada, não é assim, todo mês, não. Conseguiu reunir o pessoal, conseguiu liberar o salão da comunidade, aí você faz ou no Ferreira dos Matos, que é a comunidade Santa Gertrudes, ou no bairro Baguaçu. Isso. Quantas mulheres vão mais ou menos nessas reuniões aí? A gente tem 30, 20, né, 15, aí vai dependendo do dia, porque às vezes um grupo pode, outro grupo não pode, né? Entendi. Então tem questões do tempo. Certo. Mas a gente sempre tem um grupo bom de mulheres. Né? E o objetivo é você conseguir trazer as senhorinhas lá dos seus 90 anos. Isso, esse você quer. Esse eu quero. E você é um objetivo seu. É um objetivo, porque elas têm muito conhecimento. Muito, né? A contribuir. A contribuir, porque o que acontece? A nossa geração, a geração dos nossos pais, ele perdeu o conhecimento. Até os meus avós, os avós todos, né, da minha faixa etária, tinha muito conhecimento e usava desse conhecimento. Aí os nossos pais, eles perderam o interesse por esse conhecimento porque veio a facilidade da farmácia, do mercado, enfim, né? Então, eu costumo dizer assim, que comprar um remédio na farmácia era chique. Era a questão de você ter poder aquisitivo, você entendeu? Então, o conhecimento, né, tradicional, ele foi ficando. E hoje a gente vê um grupo muito, muito grande de mulheres, né? E homens também, atrás desse resgate, desse conhecimento. Você é do tempo ainda que os farmacêuticos aqui eram quase médicos. Eles iam e manipulavam o remédio, a consulta, a primeira consulta não era com o médico, até porque antigamente não se tinha tanta possibilidade. Eu fiz uma entrevista aqui há um tempo atrás, com o Dr. Hélio de Souza, que ele completou 50 anos de medicina, e era ele mais 2 médicos para atender a cidade inteira. E aí, hospital. Exatamente. Então, era muito raro você ter a oportunidade de ir ao médico. Era, né? Muito raro. Então, você ia no farmacêutico, na benzedeira, né? Na parteira, né? Tanto que aqui tinha um programa em Capão Bonito que era das parteiras, né? Que eram como se fosse agente comunitário de saúde do passado. Era isso.
Agora, essas mulheres, né, essas pessoas, quanto de conhecimento não tem? Tem muito, né? Muito, e né? o que é mais interessante, não valorizar o conhecimento. Sim. É isso que eu sinto, porque para você conseguir tirar um pouquinho desse conhecimento, porque assim, eu sei que um chá de rosas é bom para acalmar os olhos, né? Sei. Mas ela acha que isso não tem valor, sabe? Então, porque eu estudei, digamos assim, sim. Então eles acham que eu sei mais. Entendi. Eu não sei mais do que ninguém. Eu estou para aprender com elas, sim, né? Sim. Então, porque tem muito mais valor aquele conhecimento tradicional, porque ele foi experimentado, do que ao longo de muitos anos, muitos anos, né? De todos os nossos ancestrais, do que você pegar uma literatura. Sim, né? sim. Porque a literatura você vai aprender ali, a farmacologia, você vai aprender tantas coisas ali, mas não a comprovação que aquilo realmente, você fala assim, nossa, mas será que? E no conhecimento tradicional, sim. não, né? No conhecimento tradicional você viu, passou de mãe para filha, de filha para avó, e foi passando de avó para filha. Você tem alguma planta assim que você recebeu dica de pessoa antiga assim e que chamou muito a atenção de você, sua assim? Nossa, isso aí faz um efeito que você nunca imaginava. Tem alguma coisa assim, por exemplo? Tem. Até que eu usava quando era criança e isso me despertou através da memória olfativa. Lá em casa não tinha mamoeiro. Sei. E aí, de repente, a gente começou a plantar mamoeiro, porque na agrofloresta ele vai bem. Quando não sei se vocês sabem, mas tem o mamoeiro macho e a fêmea. Né? Então aí, pessoal, tem mamoeiro macho e mamoeiro fêmea. Né? E procurem ver isso, porque até a flor é diferente, né? Certo. A flor do mamão que vai produzir, ele dá uma flor grande bem no caule, certo. na folha. E o mamoeiro macho, ele solta pendão de flores. Sei. E o cheiro é incrível, ele tem um cheiro adocicado, assim. Sim. E ele expande, então ao redor de uns 20, 30 metros você consegue sentir todo esse perfume do mamoeiro macho? Do mamoeiro macho. Certo. Que é para atrair polinizadores. Certo. Né? E ele é um excelente expectorante. Você trabalha ele em xaropes. Certo. Né? Então, quando eu comecei, eu também adquiri esse conhecimento num curso de xaropes que eu fiz, e aí eu me lembrei disso. Daí quando veio o cheiro, né? Então quando eu faço xarope caseiro hoje, né? Eu uso a flor do mamoeiro, né? Mamoeiro macho. Mamoeiro macho. Mamoeiro macho. Isso. Certo. Então, era uma coisa que você lembrou de infância. Isso. E você colocou em prática. Em prática. Sabia da eficácia, que era bom, né? Mas não era uma coisa que estava adormecido ali. Certo. Isso, né, faz com que... Expectorante. Então, certo. isso faz com que eu me atente que, como eu tinha essa memória adormecida, muitas outras pessoas né, tiveram. O Sônia, no Reunir, Prosear e Tecer que você faz lá na comunidade Santa Gertrudes, no bairro Baguaçu, certamente alguém chegou para você e falou assim, olha, eu estava caminhando para depressão, caminhando para ansiedade, e essas reuniões nossas mudaram minha vida. Teve caso assim? Teve relato assim? Teve. Tem pessoas que vão embora, depois me mandam assim, nossa, me fez tão bem, eu me senti tão bem, eu saí leve de lá. Da reunião? Da reunião, a minha semana foi boa. Né? Então isso eu falo que não tem dinheiro que pague. Né? Sim. Eu não cobro por isso. Sim. Né? É um trabalho voluntário, porque enquanto eu curo, eu também estou me curando. Né? Sim. Então é uma troca, sempre é uma troca. Né? Certo. Não existe assim, porque eu faço. Não é porque você é especialista em plantas, assistente social, que você vai curar os outros. Na realidade, você vai ganhar também. Muito. E vai ser uma troca uma troca com todo mundo. É uma troca, né? Então todo mundo está ali se curando, né? As pessoas se reúnem e ali existe uma energia muito grande, né? Sei. Então ali é um lugar muito, muito curativo. Muito curativo. Faz bem. Aí vem o final da Reunir, Prosear, Tecer. Faz bem. Ô, Sônia, antes da gente continuar o nosso papo aqui, eu tenho que mandar um abraço para um amigo meu que é lá do bairro Maciel, em Ribeirão Grande, o Anderson Rodrigo.
O Anderson Rodrigues sempre assiste os nossos programas, né? E um abraço para você, Anderson Rodrigues. Toda vez que tá calor, ele manda, ó, tá calor aqui, tá frio aqui. Eu fiquei sabendo, viu, Anderson, que você andou aí no calor lá, andando nadar na cachoeira lá do bairro Maciel, mas não sei não se foi nadar sem roupa, e não pode nadar sem roupa. Vai nadar com roupa, viu, Anderson? E quero mandar um abraço também pro o Adailton, que mora ali no Vale Verde, viu? Eita, eles ficaram preocupados porque um tempo atrás eles eram corintianos e o Corinthians deles perdeu pro Flamengo, eles ficaram tristes os dois. Um abraço pro Anderson e pro Adailton. Você quer mandar abraço? Mande abraço, aproveita. Não esqueça de mandar abraço pro Zé. Tá bom, vou mandar um abraço pro Zé então, primeiro, né? Sim. E para todas as Quantos anos de casado, desculpe? 35. Companheirão, né? Muito. Eu gosto muito do Zé, viu, gente? O Zé, a gente é vizinho de sítio e é uma pessoa assim que ele é espetacular, que ele vem com umas ideias, com umas coisas e tem uma contribuição muito grande para o turismo aqui em Capão Bonito. Sim. Mande os outros abraços. Então, eu gostaria de mandar um abraço, né, para todos os meus parceiros. Eu não faço nada sozinha. Certo. Né? Então, tudo que eu tenho ideia, uma intuição, eu falo que vem lá de cima, né, que Deus é maravilhoso na nossa vida. E eu sempre estive muito aberta a contribuir, né, com a sociedade, com a comunidade. E ele me traz essas ideias, né? E aí, dentro desse propósito, eu tenho muitos parceiros, né? As pessoas que me ajudam, igual as reuniões acontecem porque as agentes de saúde me ajudam, né? Sim. Porque as meninas que são de dentro da igreja, que têm o acesso direto às pessoas, me ajudam a divulgar, a juntar os grupos, né? Certo. Então, um abraço para elas, assim, muito carinhoso. Sim. Até me lembro agora também, vou aproveitar e falar. Eu sou a mulher dos projetos. Sim. Eu tenho também um projeto aí que a gente faz sapatinhos de bebê, né? Tecer. Legal. O tecer. É o tecer. Só que cada um tece na sua casa. Então, a gente aceita contribuições dos sapatinhos prontos ou de lã. Certo. Porque tem quem tece pra gente. Sim. Quem quer doar a lã, que não sabe tecer, mas faz a doação, participa. Certo. E aí esses sapatinhos a gente entrega na maternidade aqui de Capão Bonito, para ser entregue para as mães que têm o filho ali nos meses de junho e julho. Maio, junho e julho. Certo. Né, que são o mês das mães e os meses mais frios do ano. Os mais frios dos anos. E aí, se alguém quiser doar a lã, fala com você pelo WhatsApp? Pode falar pelo WhatsApp ou pode me chamar no Facebook. Tá. Então tá bom. O Facebook é como? Sônia Araújo? Sônia Araújo. Sônia Araújo, isso. E o WhatsApp? O WhatsApp é 997 25 5177. Repita, 997 25 5177. 5177. 997 25, isso? Isso. 5177. Isso mesmo. Muito bem. Então aí podem fazer doações de lã que vocês fazem um trabalho nesses meses de mais frio para aquecer o pezinho das crianças que nascem. Recém-nascidos, né? Isso. Porque é algo que não é muito comum, né? É um carinho. É um carinho, né? É um carinho com a mãe, porque ali existem N situações, sim, né? Sim. E mães de primeira viagem, mães que estão sozinhas, ou que às vezes não têm apoio, enfim. E receber, né? Tudo que você recebe, né? Inesperado, é maravilhoso, né? Tá. Agora, os encontros que você faz do Reunir, Prosear e Tecer Faz Bem, ele não tem um segmento religioso, ele é aberto para qualquer religiosidade, certo? Então não tem embora seja feito geralmente em espaço da comunidade católica, né? Ele é aberto para qualquer um. Qualquer um. Se é evangélica pode ir, se é espírita pode ir. Isso a religião nunca é colocada em pauta. Não, nem política nem religiosidade. Certo, né? certo. Então a gente realmente se respeita, né? Sim. E não traz esses assuntos que, na verdade, são assuntos externos à nossa vida. Sim. Porque o que a gente faz? A gente fala de nós, né? Dos nossos sentimentos. Sim. A gente conversa de questões de mulheres, né? Sim. Como ser mulher, mãe, vó, dona de casa, esposa, nora, né? Sogra. Então, são todas as... Sogra. Por que você falou sogra? Eu tenho uma sogra maravilhosa, mas não sei se a minha também acho que eu sou. Viu? Eu também tenho uma sogra maravilhosa. Eu adoro a minha sogra. Brinco muito com ela, de vez em quando
briga comigo porque eu brinco muito com ela, faço muito piada com ela. Então. E você também tem uma sogra maravilhosa. Maravilhosa, como se fosse a minha mãe, né? Tanto Sim. que esses dias eu briguei com ela, que ela não gosta de fazer fisioterapia, né? Sim. Ela falou assim, não fique brava comigo, porque eu amo você, eu não vivo sem você. Olha, você vê como é que é, não? Então, é muito... Porque o meu marido é filho único, né? Então, Sim. a nossa relação também é bem diferente, né? Sim, Casei sim. muito cedo, né? Então, a gente morou juntos, né? E Sim. moramos no mesmo sítio. E você é boa sogra também, Sônia? Não sei. Isso aí. Ela... né? Nora e genro que vão dizer. Eles que vão dizer. Eles que vão dizer. Você se esforça, né? Sim, procuro ser. Né? Sou uma pessoa bastante neutra. Não, isso é importante. Bom, então é legal que nas reuniões de vocês não há nenhum... qualquer questão religiosa, essas coisas assim, é aberto para todo mundo. Sim, tanto que se tiver comunidades de bairro religiosos, né, religiões diferentes, e falar, a gente gostaria do encontro, que você não tem problema nenhum. Não tem, eu vou sem nenhum problema, porque não tem essas questões que, né, de repente pode gerar algum conflito. Tá. Não. Sônia, fala-se muito que a depressão é um dos males mais graves dessas últimas épocas. Né? Nós somos numa época que as coisas, né, falamos um pouco antes do nosso bate-papo, que evoluíram muito rapidamente. Né? E que a depressão afeta muitas pessoas. Né? Você acha que esse tipo de atividade, esse tipo de reunir, de trazer a pessoa que está aposentada, que está sem uma atividade diária, para esse bate-papo, para essa conversa, ajuda a coibir isso? Ajuda a interagir a pessoa? Ajuda, porque a pessoa que ela está nessa situação, ou ela está num processo de depressão, ou ela tem um familiar dentro de casa que está com depressão. Isso é muito comum. Né? É o que chega muito para mim, até como terapeuta. Né? Certo. Então, você consegue falar, você se expressa, outras pessoas se expressam e você entende que você não está sozinho. Sim. Né? Que aquela situação que você passa, outras pessoas passam também. Né? Certo. Porque normalmente numa situação dessa a gente não quer falar, porque tem o julgamento. Né? Entendi. Então a gente sabe que tem casos que chegam a tragédia. Sim, é óbito. Né? A pessoa né, vai... Então, se suicida, né? Se suicida, né? Principalmente os jovens. Sim, né? Sim. E é algo que está cometendo qualquer idade, né? Idade, né? Não é um privilégio da pessoa. Não é. Que se aposentou, porque teoricamente a pessoa se aposentou, muda a rotina de vida dela, não se adapta. Sim. Não é? É jovem também, né, Sônia? É jovem, porque hoje o jovem, a modernidade, né, a globalização, eu costumo dizer, ela é muito boa, mas por outro lado, essa informação muito rápida que você tem nas suas mãos, né? Então existe o desejo, o ser humano ele tem um desejo de tudo, né? Sim. E ali você tem tudo aquilo que você não pode ter. Sim. Né? A gente não pode ter tudo. Sim. Né? Sim. A gente tem... Mas pelo celular você tem tudo, né? Você tem tudo, né? E aí você vê coisas que você deseja, você não pode, você vê vidas, você vê situações, você vê as fotos lá feitos, como que fala, os fake news lá, fake né? News, né? Que é arrumado, tudo lá. Então você acha que a vida que está ali é perfeita e a sua não é. Né? Então é onde começa e não existe vida perfeita para ninguém, né? Pra ninguém, todos né? nós vamos ter uma pedrinha no meio do caminho. Tem, né? Isso é normal, né? Tudo depende de como você lida com essa pedra. Sim. Né? Se você vai ficar ali deixando ela atrapalhar a sua vida, ou você vai transpassar ela de alguma forma. Vai tirar ela do caminho, vai resolver o problema. Vai seguir, né? Então tem muita depressão, sim, né? Tem muito caso e ajuda porque a pessoa fala. Entendi. Né? Então, quando ela fala, ela se abre, ela se cura. Liberta-se. Tem pessoas que querem, né, uma informação. Eu procuro um psiquiatra, um psicólogo, né? O que você acha, né? Então, também tem muito essa questão de ajudar as pessoas a procurar um caminho, que existe um caminho. Sim. Né? Existe um caminho. Eu, por exemplo, eu achava que psicólogo era Jesus. Entendi. Só ele. Sim. Né? E eu achava que não era uma coisa assim que era necessária. E o Augusto passa na psicóloga há 5 anos, né? Certo. Há 5 anos. E aí eu fui... E depois que ele começou a passar, você percebeu quanto... Eu entendi a necessidade dele passar. Todo mundo passar no psicólogo. Criança, né? Ela ter esse acesso desde muito jovens. Porque a gente...
inocentemente você cria traumas Sim. nos seus filhos, né? Sim. No seu companheiro, em tudo. E muitas vezes acontece um trauma que não aconteceu, nem aconteceu alguma coisa que marca. Sim. Você certamente tem algumas coisas que você lembra quando você era criança. Sim. Né? Eu tenho coisas que eu lembro quando eu era criança, então... E não foram tratadas, né? Estão ali. Elas estão ali. Então, o psicólogo, ele ajuda você a expor, você tirar isso para fora e você trabalhar. Sim. Né? Então, hoje, eu agradeço muito a psicóloga que acompanha meu filho. Né? Ela é maravilhosa. Sim. Indico ela e outras também, que tenho amigas psicólogas sensacionais. E, assim, é necessário. É necessário. Assim, nos dias atuais, mais do que nunca. Eu falo assim, deixa de comprar aquela roupa lá, aquela camiseta de marca lá e vá no psicólogo. Agora, vamos passar um pouquinho para esse outro lado das plantas medicinais, esse trabalho seu que... Primeiro, parabéns por esse trabalho que você faz do Reunir, Prosear, Tecer e Faz Bem, né? Eu lembro que eu falei para você uma coisa que a minha esposa fazia no Fundo Social, Sim. que era um curso de tricô, de tapete, que ela insistia em fazer, a pessoa fazia uma vez, duas vezes, que era para pessoas interagir, né? As plantas medicinais, você acha que tem aquela pessoa que é mais estressada? Você acha que através de plantas medicinais ela consegue equilibrar a sua vida, assim, angustiada? Tem pessoa que ela bate o desespero nela, ela vai querer comer, né? Bate o desespero nela, vai querer beber, alguma coisa assim. Tem isso? Tem? Eu não acho, eu tenho certeza. Você tem certeza? Eu tenho certeza, né? Então, o feedback que eu recebo, né? Assim, às vezes eu falo, meu Deus, mas será, né? Sim. Porque às vezes é tão eficiente que até a gente que trabalhou, que preparou aquilo, acaba não acreditando. Entendi. Pelo tamanho da eficiência, né? Porque as plantas, elas são vivas, né? Sim. Elas interagem com a gente, né? Meu maior amigo, meu confessor, é um pé de manjericão. Pé de manjericão? Manjericão, né? Então, eu gosto muito de conversar ali, né? Sei. Com o manjericão quando eu estou manipulando, trabalhando com ele, né? Então, é uma planta que para mim faz muito bem. Então, eu falo que todo mundo poderia... Cheiro do manjericão. De manjericão. Deveria ter, né, ali um jardinzinho. O manjericão, a gente diz que ele é um equilibrador. Sim. Se você está, né, para baixo, com uma depressão, ele vai equilibrar. E se você está ansioso, né, e se você está muito alerta, muito ativo, ele também vai equilibrar, vai acalmar. Já um alecrim, não. O alecrim, ele... né, deixa você esperto, ativo, é ótimo para quem está estudando, para quem vai fazer uma prova. Né? Isso tudo chá ou tem outra coisa? Tem, vou pôr na comida ou alguma coisa assim? Você pode, por exemplo, fazer um chá, você pode... De alecrim, por exemplo? De alecrim, só que assim, aí tem as contraindicações também. Então, o alecrim, eu aconselharia mais a deixar ele assim num copo, num vaso, na mesa, um raminho atrás da orelha. Para cheirar. Né? Para cheirar, para sentir o aroma dele. Porque como, por exemplo, se uma pessoa tem uma pressão alta e ele toma um chá de manjericão e a dosagem não muito de acordo, porque aí também tem as questões de como preparar um chá adequadamente, que a pessoa acha às vezes tem que pôr um punhado de planta aqui nessa xícara e não é bem assim. Que daí fica muito forte. Certo. Não pode, né? Tanto que eu não ensino, né? Isso assim de qualquer maneira. Enfim, e já um chá de manjericão, por ele ser equilibrador, ele vai deixar você tranquilo. Então, ele não vai, né, interagir. Então, um alecrim, para a pessoa que preciso dar um up aí, uma levantada, o alecrim. O alecrim. O manjericão é estabilizador. Ele estabiliza. É como é que nem se você está meio para baixo, ele eleva. Se você está muito elétrico, ele equilibra. Ele é um equilibrador. Isso. Então, as plantas, elas têm a sua função energética, né? Certo. E isso independe de religião, do que você acredita ou não. Isso é estudo, é comprovado, é científico, né? Esses chás comuns que se encontram em supermercado, mais comum, camomila, erva cidreira, hortelã, o que você fala deles? Todos são bons ou... Não. Não por ser industrializado? Por ser industrializado. Porque eles são... vêm de monoculturas, né? É usado um agrotóxico, né? Para ter uma alta produção, que é o que eles buscam, né? É colhido também normalmente com máquinas, né?
não tem essa separação da qualidade da planta. Certo. E aí também a secagem, né, é feito em grande escala. Tá. Quando a gente trabalha a planta medicinalmente, com os conhecimentos lá ancestrais, então a gente tem a questão do manuseio, da poda, de como é feita. Por exemplo, um alecrim, ele está no ápice, né, da sua função terapêutica, digamos assim, das 11 à 1 da tarde. Então, Olha. nesse horário, se você chegar num pé de alecrim, ele está muito aromático, ele exala muito cheiro, porque ele está no seu ápice, como, por exemplo, na lua cheia. Certo. Então, na lua cheia, a seiva, ela sobe, né? E na minguante, então, ela desce na raiz. tem questão de horário e de lua. Tem. Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Eu, por exemplo, não vou fazer uma colheita meio-dia para fazer uma desidratação. Entendi. Né? Porque nesse horário o sol está tão quente que a seiva ela se recolhe. Sim, né? Então a planta ela não está no melhor momento, já de manhãzinha. Agora, se a pessoa tiver, então, Sônia, ela tem um canteirinho ali, ela tem a hortelã dela, a cidreira dela, aí melhor. Muito melhor. Melhor. Muito melhor. Não tem a erva doce dela, não tem problema ela pegar e fazer o chazinho dela dali com o que ela tem no canteirinho dela. Ela deve cultivar, né? Deve Porque cultivar. eu ensino as pessoas que tiverem vontade de aprender. Sim. É um trabalho que eu faço voluntariamente com qualquer pessoa. Você não faz isso ainda pro YouTube, né? Não. Ainda não. Pensa em fazer pelas redes sociais aí? Então, quem sabe? É toda questão de tempo, né? Por ser mãe, cuidadora, Sim. né? Então eu tenho assim muita limitação. Sim, de tempo, né? certo. Então, porque é um serviço minucioso. Sim. Porque eu planto, né? Então a diferença de quem faz o produto final, que compra de mim, recebe o produto, então ele faz muito produto, muita coisa. Não, eu tenho que plantar. Você planta. O processo começa desde o início. Quantas plantas diferentes você tem lá? Você tem já quantia mais ou menos? Bastante. A gente estava uma época com mais de 70 plantas. 70 plantas diferentes? Isso. Só que elas são sazonais, tem algumas Sim. que, né, de época, tem plantas que a gente perde. Inclusive, nesses 2 últimos anos, assim, o clima mudou muito. Sim. Né? E aí tive bastante perda, algumas dificuldades. Então, a gente vem reestruturando novamente o jardim, vem trabalhando ele, estudando, buscando conhecimento, né, para poder melhorar. Que a mudança no tempo influencia. Totalmente. Influencia, né? A qualidade da planta, né? Pode até dar muito parecido, mas não é na mesma qualidade que ela dava. Ela chega a secar, né? Sim. Eu tinha um lavandário gigante, hoje eu não tenho mais, porque esses 2 últimos anos, assim, esse calor foi para elas não suportaram, né? Para nós aqui, nós estamos notando que nos últimos anos o clima está ficando mais quente, né? Muito mais quente. Nós nunca tivemos verões exagerados como nós tivemos nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos, 5, 10 anos aí. Então, assim, as plantas, ela tem todo um manejo correto para ser feito, né? Tá certo. Para você usar ela medicinalmente. Então, na casa, assim, é o ideal. Certo. Ao invés de ir no mercado comprar, né, aquele sachê, porque muitas vezes aquele cheiro, na maioria das vezes, na verdade, ele tem aromatizante, né? Certo. É artificial. Tá. Né? Então, se você puder ter a sua hortelã, a sua erva cidreira, a sua camomila, tenha no seu vasinho, no seu quintal, aonde você conseguir fazer um canteirinho, recomenda. Tenha cheiro verde, salsinha, coentro, cebolinha, manjericão. Todas as especiarias são medicinais. Certo. Orégano, tudo. Tudo é medicinal? Tudo é canela? Medicinal. Tudo, nossa. Me ensinaram que canela é bom para diabetes. Então, aí já não sei muito, não aconselho muito. Não aconselha muito? Não. Então tá bom. Tomar cuidado também com as receitas de YouTube. Isso é importante. É importante. É um perigo, né? Muito grande. Então tá certo. Sônia, esqueci de perguntar alguma coisa para você, gente? Tá no final do nosso bate-papo. Acho que não. Deu pra gente explicar bem pro pessoal? Deu. Tá. Então, quem quiser conhecer o seu lá, Jardim dos Saberes, Isso. né? Que a pessoa aprende com as plantas que lá estão. Você tem mais de 70 plantas, você está falando, né? Como é que faz? Procura você também no celular? Isso, no 99? No celular, na página do Instagram, do no Jardim. Instagram. E eu ensino tudo digitalmente, porque eu não recebo pessoas no Jardim. Certo. Né? Eu não tenho esse tempo, né? Tá. Para receber
é complicado. Entendi. Hoje ainda é complicado. A gente pretende abrir para visitação, mas por enquanto... Mas você ensina se precisar. Ensino. O que precisar, eu ensino. Tá. O que precisar, daí procura no Instagram do Jardim dos Saberes. Isso. Tá. Entra Jardim dos Saberes, vai estar lá no Instagram. Isso. E vai poder ter essas informações. Isso. Manda uma mensagem e eu já respondo. Tá. Pelo Jardim do Saberes também dá para, se quiser participar do Reunir, Prosear e Tecer, que faz bem, também. Tem. Nós temos a página do Reunir. Certo. Né, mas pode entrar ali pelo Jardim, me chamar, certo. E aí a gente vai conversando também. E tem a página também do Reunir, Prosear e Tecer faz bem. Tem ela. Não movimento muito, mas ela existe. Ela existe, pode mandar mensagem por lá. Ou também pelo seu celular, que é 997255177. Isso, tá. Também. A pessoa pode procurar. Pode. Ou qualquer coisa, vai aqui no Baguaçu. Isso. Né? Perguntar onde mora o Zé do Jipe, a turma vai saber. Vai saber. Né? É perto do frigorífico ali, né? Isso. Então vocês vão saber, qualquer coisa, você tá lá para orientar e alguma coisa. Sônia Araújo, muito obrigado por você ter vindo aqui. Esse bate-papo muito interessante. Parabéns aí pelo trabalho. Continue fazendo, né? Porque uma pessoa já que você consiga melhorar a vida, já vale a pena para todo o trabalho que você faz. Vale sim. Eu que agradeço a oportunidade de falar do meu trabalho, né? Sim. E eu sei que de alguma forma ele vai chegar para pessoas e quem quiser conversar, né, ter essa troca, esse diálogo, eu estou à disposição. À disposição. 24 horas por dia. Maravilha. Tá bom. Muito bem. A gente falou aqui com a Sônia Araújo. Uma boa noite para vocês. E qualquer coisa, procurem ela aí para saber aí sobre essas plantas e também para esse bate-papo aí do Reunir, Prosear, Tecer, faz bem. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos. Boa noite.